Olá, bem-vindo de volta ao canal Área Inventiva. No episódio de hoje, vamos revelar o motivo por trás de uma das práticas mais fascinantes do Japão, a criação de enormes buracos nas montanhas. No Japão, uma pequena cidade com apenas 25 mil habitantes guarda segredos impressionantes entre suas montanhas. Conhecida por suas tradições, como a produção de saquê e velas japonesas, o que realmente atrai atenção não é a cidade em si, mas uma construção monumental em andamento no subterrâneo das montanhas que a cercam. Lá está sendo escavada uma caverna colossal, uma verdadeira proeza da engenharia moderna. Com uma forma inspirada em uma concha de caracol, sua escala é tão extraordinária que supera qualquer outra estrutura do tipo já criada pela humanidade. O teto da caverna conta com 600 âncoras projetadas para ampliar o espaço interno e manter a estabilidade da rocha, suportando a imensa pressão de uma montanha que pesa mais de 2 mil milhões de toneladas. Essa estrutura em forma de cúpula terá, ao final da obra, 70 metros de altura e 69 metros de diâmetro, dimensões que desafiam a imaginação. Para entender melhor a grandiosidade, basta compará-la a locais conhecidos. O famoso estádio Maracanã, por exemplo, com sua altura de 48 metros, parece pequeno ao lado dessa caverna. Já a imponente O2 Arena de Londres, com seus 52 metros de altura, caberia facilmente dentro do espaço, enquanto a Estátua da Liberdade, sem sua base e torre, com 60 metros, também se encaixaria perfeitamente. A construção dessa gigantesca cavidade exige anos de pesquisa e trabalho detalhado. Desde 2003, estudos geológicos têm sido conduzidos com extrema precisão. Participaram desse esforço 560 pesquisadores de 101 institutos de 21 países. A pesquisa também contou com investimentos impressionantes, somando 600 milhões de dólares em equipamentos avançados e ferramentas científicas. Em 2020, um marco significativo foi alcançado com a perfuração de um poço de 730 metros, permitindo análises detalhadas do solo. Descobriu-se que a montanha é composta por uma rocha excepcionalmente resistente, chamada eionita, formada sob pressões extremas há milhões de anos, tornando-a ideal para suportar a estrutura monumental. Essa incrível caverna subterrânea simboliza o encontro da tradição e da inovação, transformando uma região pacata em palco de uma das maiores façanhas da engenharia mundial. Criar uma cavidade gigantesca no coração de uma montanha é uma tarefa que exige mais do que habilidade. Demanda planejamento e dedicação. Para isso, um dos maiores desafios enfrentados foi abrir caminho até o interior da rocha. A solução veio com a construção de um túnel. Os trabalhadores japoneses começaram a escavar em maio de 2021, e o trabalho foi concluído em cerca de 9 meses. Mas não foi só isso. Durante o processo, construíram um pátio na entrada, sistemas de distribuição de energia, abastecimento de água e drenagem. Esses elementos eram fundamentais para dar suporte à obra e garantir sua eficiência. O túnel principal, com quase 2 quilômetros de extensão, foi escavado sem qualquer atraso. Um dos responsáveis pelo projeto explicou que esse feito notável só foi possível porque não houve infiltrações de água, problema que costuma complicar construções semelhantes. A ausência de dificuldades nesse ponto permitiu o uso de técnicas como explosões controladas em furos longos, acelerando o progresso. Outro aspecto essencial para o sucesso foi o apoio da comunidade local e do governo municipal, que colaboraram ativamente em várias etapas. Sem essa parceria, a execução teria enfrentado desafios ainda maiores. Ao final, o túnel foi entregue não apenas dentro do prazo, mas em tempo recorde. No entanto, o trabalho não se limitou a essa estrutura principal. Para conectar o espaço escavado, foram construídos outros 3 túneis adicionais. Esses acessos ligam as áreas no fundo, no meio e no topo da cavidade, ampliando a funcionalidade do local. Essa configuração não apenas demonstra a grandiosidade do projeto, mas também sua sofisticação em termos de engenharia e logística. Apesar de os túneis estarem concluídos, o projeto como um todo ainda segue em andamento, dada a sua complexidade e ambição. Cada fase representa mais um passo em direção ao objetivo final, refletindo o esforço conjunto de engenheiros, trabalhadores e a própria comunidade.
Este empreendimento não é apenas uma demonstração de competência técnica, mas também de cooperação e superação. Afinal, transformar uma montanha em um espaço acessível e funcional é, sem dúvida, um marco impressionante no campo da construção civil. Este tanque impressionante contém cerca de 132 mil litros de líquido, mas há reservatórios capazes de comportar quase 19 milhões de litros. Agora, imagine 2.000 tanques do primeiro tipo ou 14 do segundo reunidos. Essa quantidade corresponde ao volume necessário para abastecer um gigantesco armazenamento subterrâneo no Japão, projetado para comportar 368 milhões de litros, ou 260 mil toneladas de líquido. Pensar na logística envolvida já dá uma ideia do tamanho do desafio. Um exemplo ajuda a dimensionar essa escala. Em 1996, foi criado um tanque de 50 toneladas que levou 2 meses para ser preenchido. Multiplicar esse esforço por milhares de vezes torna evidente que encher o reservatório atual não é uma tarefa rápida. Porém, o trabalho não para no simples transporte de água. Esse armazenamento exige um líquido de pureza extrema, algo que apresenta desafios únicos. Água ultra pura, utilizada nesse tipo de sistema, é tão limpa que apresenta propriedades incomuns. Ela pode corroer materiais que entram em contato com ela, funcionando quase como um solvente. Além disso, a exposição direta à pele humana pode provocar ressecamento extremo e rachaduras severas, exigindo cuidados especiais. Operadores devem usar trajes completamente isolantes e seguir protocolos rigorosos de segurança, já que até mesmo um pequeno vazamento pode comprometer todo o sistema. O enchimento do reservatório é um processo lento e meticuloso, realizado com supervisão constante. A precisão em cada etapa é crucial para garantir que a água permaneça confinada e desempenhe sua função sem riscos de contaminação ou acidentes. Esse cuidado é essencial, pois a pureza desse líquido é o que assegura a eficiência do sistema em usos avançados, como na indústria tecnológica ou científica. O reservatório japonês é um exemplo impressionante de engenharia moderna e planejamento detalhado. Projetos desse porte não só mostram o avanço técnico, mas também destacam a importância da precisão e do trabalho coordenado. Ao analisar cada aspecto envolvido, desde o tempo necessário para o enchimento até os cuidados com a segurança, fica claro que um empreendimento como esse é mais do que um simples armazenamento, é uma verdadeira obra-prima da ciência aplicada. As montanhas guardam segredos que impressionam e desafiam a imaginação. Em algumas partes do mundo, formações únicas chamam a atenção, como uma montanha no noroeste da China com um enorme buraco no meio, ou uma atração semelhante na Noruega, onde a natureza parece ter esculpido paisagens dignas de um sonho. Essas maravilhas naturais intrigam cientistas e atraem viajantes curiosos, deixando evidente como o planeta pode criar estruturas tão impressionantes. Para os mais aventureiros, atravessar essas formações pode ser uma experiência de tirar o fôlego. Há quem tenha voado através desses gigantescos buracos, enfrentando desafios que unem adrenalina e beleza. Os relatos de quem já viveu essa experiência descrevem um misto de deslumbramento e coragem ao sobrevoar paisagens tão inusitadas. Enquanto isso, a engenhosidade humana encontrou formas de moldar o que parecia impossível. Máquinas gigantes de perfuração tornaram realidade a construção de túneis em montanhas, permitindo a criação de rotas e acessos que facilitam a vida moderna. Exemplos emblemáticos, como o Túnel de Gotardo, na Suíça, mostram como a tecnologia pode superar barreiras geográficas e conectar o mundo. Não são apenas túneis que impressionam. Estruturas cavadas no interior das montanhas, como cavernas artificiais transformadas em museus ou instalações tecnológicas, demonstram a capacidade humana de reinventar o uso do espaço natural. Essas construções, projetadas para explorar o potencial das montanhas, integram engenharia e criatividade de maneira fascinante. Além disso, a tecnologia tem sido uma aliada indispensável para iluminar e dar vida a esses locais. Sistemas de iluminação inovadores revelam detalhes antes ocultos, criando ambientes surpreendentes tanto para turistas quanto para pesquisadores. A combinação de equipamentos modernos e técnicas de escavação transformou o que antes era inacessível em destinos de visitação ou centros de estudo. Ao comparar as obras da natureza com as criações humanas, o contraste é marcante. De um lado, formações naturais esculpidas ao longo de milhares de anos. Do outro, túneis, cavernas e estruturas feitas com precisão e tecnologia de ponta.
Ambas, no entanto, despertam o mesmo fascínio, mostrando como a natureza e o ser humano continuam a ultrapassar limites. Afinal, seja em cavernas subterrâneas cheias de luzes ou em montanhas com buracos impressionantes, o equilíbrio entre o mundo natural e a inovação humana segue nos encantando e desafiando a compreender o que está além do óbvio. Em determinado momento, é necessário instalar cerca de 40 mil componentes nas paredes do tanque. Embora sua aparência lembre lâmpadas, sua função vai muito além disso. Esses dispositivos são sensores de luz extremamente sensíveis, capazes de captar um feixe de lanterna vindo da superfície da Lua. Segundo especialistas, são comparáveis a olhos com aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, atentos a qualquer sinal de luz. Assim, o tanque se transforma em uma estrutura cheia de olhares vigilantes, o que pode parecer um pouco inquietante. A pergunta que surge é: por que seria necessário um reservatório subterrâneo tão meticulosamente equipado e que exige tamanho esforço para ser construído? A resposta nos leva a um campo fascinante e, em certo ponto, inesperado: o espaço. Aqui entram em cena os neutrinos, partículas subatômicas enigmáticas que desempenham um papel crucial no propósito desse gigantesco tanque. Apesar de serem praticamente invisíveis e interagirem raramente com a matéria, os neutrinos contêm informações valiosas sobre eventos extremos no universo, como explosões estelares e colisões de buracos negros. O tanque, repleto de água ultra pura, combinado com os sensores instalados, é projetado para captar os raríssimos momentos em que um neutrino colide com um átomo de água. Quando isso acontece, emite-se um pequeno clarão de luz, detectado com precisão pelos sensores. É como decifrar uma mensagem cósmica codificada. Toda essa estrutura existe para responder a perguntas fundamentais sobre o universo e suas origens. Cada partícula capturada é uma peça no quebra-cabeça, ajudando a entender processos que ocorrem a bilhões de anos-luz de distância. Embora a construção e operação de um projeto dessa magnitude envolvam desafios imensos, o conhecimento obtido tem o potencial de transformar nossa visão do cosmos e do papel da Terra nele. No final, o reservatório não é apenas um tanque de água com sensores, é uma janela aberta para os mistérios do universo, permitindo que cientistas observem fenômenos invisíveis aos olhos humanos e ampliem os limites do que sabemos sobre a realidade. Embora muitas pessoas associem a pesquisa com partículas subatômicas apenas a projetos específicos, é interessante observar como diferentes iniciativas ao redor do mundo compartilham aprendizados. No Japão, detectores de neutrinos já são conhecidos, mas na China, um projeto igualmente fascinante está em desenvolvimento: o Observatório de Neutrinos Subterrâneo Juno. Localizado a cerca de 700 metros abaixo do solo, ele confirma que ambientes subterrâneos continuam sendo a melhor escolha para minimizar interferências externas e aumentar a precisão dos experimentos. A estrutura principal do Juno é uma esfera com 35 metros de diâmetro. Diferente de outros detectores, ela será preenchida com 20 mil toneladas de um líquido especial capaz de emitir luz ao absorver radiação ionizante. Além disso, a construção contará com 35 mil toneladas de água ultrapura, que desempenha um papel essencial na proteção contra a radiação natural das rochas próximas. Uma característica marcante do projeto são as mais de 40 mil lâmpadas instaladas ao redor do detector. Entre elas, 17 mil têm 50 centímetros de diâmetro, enquanto as demais medem cerca de 8 centímetros. Esses dispositivos são fundamentais para captar os pequenos flashes de luz gerados pela interação dos neutrinos com o líquido no interior da esfera. O funcionamento do Juno combina a detecção interna com a proteção proporcionada pela água externa, criando um sistema altamente sensível e eficiente. A magnitude do projeto reflete sua importância. Com a participação de 750 pesquisadores de 74 instituições científicas espalhadas por 177 países, o trabalho em equipe é fundamental. Desde seu início, em 2003, foram investidos 376 milhões de dólares, um valor significativo que reforça a urgência de sua conclusão. A expectativa é que a construção seja finalizada em breve, marcando um grande avanço na compreensão de partículas até então difíceis de estudar. Quando estiver em pleno funcionamento, o Juno poderá ajudar a decifrar segredos sobre os neutrinos e sua influência no universo. Este é mais um exemplo de como a ciência, ao unir esforços globais, consegue criar instrumentos impressionantes que ampliam os horizontes do conhecimento humano.
Em locais inesperados, longe da superfície, encontram-se algumas das mais fascinantes estruturas dedicadas à ciência. Um exemplo impressionante está situado a quase 2.000 metros de profundidade em uma mina, abrigando o mais profundo laboratório subterrâneo do mundo. Não se trata apenas de um espaço para estudos avançados, mas de um complexo que reúne projetos únicos e inovadores. Entre os trabalhos realizados no laboratório, destaca-se o SNO Plus, um reservatório preenchido com um líquido especial usado para detectar partículas chamadas neutrinos. Essas partículas, praticamente invisíveis, são investigadas por dispositivos capazes de captá-las mesmo em condições extremas. Mas o SNO Plus não está sozinho. Outra peça importante é o Observatório Halo. Ele utiliza blocos de chumbo dispostos em forma de anel para capturar partículas vindas de supernovas, fenômenos extraordinários que ocorrem em nossa galáxia. Além disso, o laboratório também é o lar de detectores de matéria escura, uma das maiores incógnitas da física moderna. Dispositivos como o DEAP 3D600 e o Pico 40L estão na linha de frente para compreender essa substância misteriosa que compõe grande parte do universo, mas que ainda escapa aos olhos humanos. Os avanços não se limitam às fronteiras da física. Experimentos biológicos realizados no local têm revelado novas perspectivas. No projeto Flame, os cientistas investigam como moscas da fruta reagem a condições de pressão atmosférica elevadas, simulando ambientes incomuns. Já no experimento PIMO, o foco é entender como a exposição a níveis extremamente baixos de radiação de fundo pode influenciar o crescimento e os mecanismos biológicos dessas pequenas criaturas. Cada descoberta, cada partícula capturada e cada experimento realizado reforçam a importância de ambientes como este, onde a profundidade vai muito além da localização geográfica, alcançando o cerne das questões mais intrigantes sobre o universo e a vida. Assim, enquanto buscamos respostas para mistérios que nos desafiam, esse laboratório subterrâneo se destaca como um testemunho do engenho humano e da capacidade de explorar o desconhecido. Às vezes, os neutrinos são capturados em condições bastante fora do comum. Sentiu uma leve queda na temperatura? Isso nos leva diretamente ao Polo Sul, onde está localizada uma instalação científica única no coração da Antártica. Enterrada nas profundezas geladas, entre aproximadamente 1.400 metros e 2.500 metros abaixo da superfície, essa estrutura utiliza o próprio gelo como um aliado na detecção dessas partículas enigmáticas. Para tornar isso possível, longos fios equipados com detectores ópticos foram posicionados no gelo. Cada um desses fios carrega 60 fotomultiplicadores, dispositivos que capturam sinais luminosos extremamente fracos. Ao contrário de outros experimentos que precisam de tanques cheios de água ou outros materiais, essa instalação se beneficia do gelo natural, que serve como um meio perfeito para detectar neutrinos. A única intervenção necessária foi perfurar poços no solo gelado para instalar os equipamentos. Mas por que todo esse esforço? O projeto não se limita a estudar neutrinos. Ele também contribui para a busca por fontes de radiação gama e ajuda a testar teorias avançadas da física, como a teoria das cordas. Embora essa seja uma discussão para outro momento, a estrutura já trouxe resultados fascinantes. Um marco importante aconteceu em 2017, quando o detector registrou um evento extraordinário, uma trilha de muon gerada pela interação de um neutrino de alta energia com o gelo. Esse registro permitiu identificar pela primeira vez a origem de neutrinos cósmicos. A fonte? Um blazar na constelação de Órion, situado a cerca de 4 bilhões de anos-luz da Terra. É impressionante como os cientistas combinam inovação e recursos naturais para explorar questões fundamentais do universo. Com esferas submersas em água no Japão e estruturas gigantes nas geleiras da Antártica, como essa, a humanidade continua a expandir os limites do conhecimento. Esses projetos revelam o quanto podemos alcançar ao unir tecnologia, criatividade e perseverança em busca de respostas para os mistérios mais profundos da existência.